Oi, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal Depois da Leitura. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas das leituras que eu fiz no clube de leitura que eu mediava aqui em Porto Alegre, alguns anos atrás, tá? Mas já adianto para vocês, foram muitas emoções, tá? Leituras intensas, leituras emocionantes, leituras cheias de reflexões. Então, assim, já vou pedir para vocês, deixa o like aí, tá? E vem comigo logo depois da vinheta ver quais são esses livros. Então vamos começar, gente, que aqui já tem a pilinha de livros para mostrar para vocês, tá? Alguns eu vou falar um pouco mais, certo? Que eu achei mais interessante. Outros, assim, eu vou falar um pouco menos. Alguns foram muito hypados na época, né? Talvez todo mundo, né? A maioria já tenha lido, né? Todo mundo é muita gente, né? Mas a maioria já tenha lido ou já conhece a história, né? Tem acho que 2 clássicos aqui, que acredito também que a maioria já tenha lido, mas tem algumas coisinhas diferentes também, tá? Então, o microfone tá preso no cabelo, tá? Tô lançando essa moda. Espero que o som fique bom, que o microfone não, eu não esqueça daqui a pouco mexer no cabelo e toque o microfone lá pra sei lá onde. Mas vamos lá. A seleção foi muito diversa, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter clássico, vai ter romance contemporâneo, vai ter história com crítica social e até um terrorzinho gótico nós vamos ter aqui, tá? E o mais interessante é que, mesmo sendo assim livros tão diferentes, né, todos eles tocaram em temas muito profundos como amor, solidão, memória e identidade, tá? Então vamos começar por um que foi assim unânime no clube, todos gostaram desse livro. Tá? Eu amo esse livro, assim, não tem palavras. Eu super recomendo. Quem não conhece, eu gosto demais dessa autora também. Ela tem outras obras aqui, né? E eu tô falando da Elif Shafak em A Ilha das Árvores Perdidas. Gente, esse livro é incrível. Tá? Aqui a gente vai encontrar uma história delicada que mistura amor, guerra, identidade, trauma, memória e um amor assim que atravessam o tempo assim. A gente vai ter também nesse livro um toque de realismo mágico, né? Eu como amo realismo mágico, né? Eu já comentei, adoro Gabriel Garcia Marques, em função também Haruki Murakami também, que são autores que trabalham muito com realismo mágico. Então, já aviso, quem gosta de realismo mágico, esse livro é perfeito. Acho que até quem não curte muito vai gostar demais desse livro. Porque o livro, eu não sei, eu não consegui ver defeito nesse livro, tá? Aqui, tudo vai acontecer em meio a um conflito entre os gregos e os turcos, tá? É um casal na ilha de Chipre que vive uma história de amor. Porém, tem porém aí. Costas, que é o rapaz, ele é um grego cristão. E Daphne é uma turca muçulmana. Um amor impossível, né? E ainda mais em tempos de guerra. Mas o mais interessante desta obra, e que eu acho que e é o ponto central, a chave dessa obra, é esta árvore aqui, a figueira. Que essa figueira será testemunha desse amor. A Figueira é um personagem, assim, aí eu não posso falar demais, tem que ler, tá? Porque esse é aquele tipo de livro que fala sobre dor, mas também fala sobre cura. Então, assim, falei do amor desses dois, esse amor, deixa eu arrumar a câmera que tá muito, esse amor improvável, né? E aí passam-se muitos anos, tá? E aí nós vamos para Londres. Londres, nós vamos encontrar a Ada, que é uma menina de 16 anos, que está em busca de respostas sobre o lugar onde seus pais vieram, tá? Onde nasceram, onde, enfim. Ela quer resposta ela começa a pesquisar sobre antepassados, essas coisas todas, tá? Por quê? Porque existe uma figueira, olha a figueira aí, gente. Essa figueira está lá no jardim da casa dela. E essa é a única conexão que essa menina tem com o Chipre. É esta figueira. É um livro maravilhoso, gente.
super indico. Deem uma chance para esse livro, vocês vão amar essa leitura, tá? Falando nisso, vou deixar todos os links aqui embaixo dos livros que eu estou falando aqui. Quem tiver interesse, só que clicar ali no link e comprar através do meu link, que eu agradeço demais, e blá, 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 que eu falo sempre a mesma coisa, não vou ficar me repetindo. Vamos lá, sigamos. E aí um livro, que eu já falei, cadê o microfone? Resolvi botar ele aqui na blusa, né? Enfim, os microfones são muito problemáticos. Vamos ao outro livro que eu quero trazer para vocês. Esse livro eu já mostrei em vídeos curtos, acredito que até em outros, não, acho que só em vídeos curtos, enfim, mas é um livro que eu gostei demais, então eu procuro panfletar bastante, que é uma literatura nacional, certo? E estou falando de Solitária, da Eliana Alves Cruz, tá? Essa leitura foi uma leitura muito potente, mas também uma leitura extremamente necessária. Aqui a gente vai ter um livro forte, que esse livro expõe as desigualdades sociais no Brasil, tá? São extremamente profundas. E nos faz refletir sobre as invisibilidades e as violências, né? Aquelas que passam muitas vezes assim desapercebidas pela gente, né? Por aqueles que não fazem parte dessas minorias, tá? Mas essas violências acabam moldando destinos de muitas pessoas. E aqui o foco especialmente é nas mulheres pretas, tá? Aqui mesmo nessa obra, o título já vem nos dizendo, já ecoa, assim, que não é apenas essa solidão, né, na solitária, essa solidão física da pessoa, mas também uma solidão emocional e uma solidão social, tá? E nos revela também o peso que é existir à margem da sociedade. Gente, baita livro, tá? Esse livro, para quem gosta de reflexões sociais, né? Super indico, livraço, então tá aí, Solitária. Aí, o terceiro, nós vamos passar por um clássico que eu acho que eu já nem preciso falar muito, né? Todos já conhecem aí, que eu li a minha edição, essa ediçãozinha velhinha de capa dura aqui, ó, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, tá? E a gente sabe que esse é um clássico, assim, arrebatador, cheio de paixão, obsessão, personagens muito intensos, né? E é uma leitura densa, porém é uma leitura que é muito marcante, tá? Gostei demais de fazer essa leitura também. Aí nós vamos agora voltar para a literatura nacional novamente, um livro que eu achei também muito bacana, que houve pouca divulgação, pelo menos que eu tenha visto, sabe? Não foram livros, assim, que foram muito divulgados, assim, ou hypados, enfim. Aí vocês até me digam se vocês conhecem, né, esses livros, né? E são livros incríveis, sabe? Então não dá para entender como é feita essa escolha para divulgação da obra, enfim. Aí só as editoras podem nos dizer, né? Mas venho eu aqui vos falar que são obras incríveis e valem muito a pena a leitura. Então tá, vamos lá. Estou falando agora de A Maldição das Flores, de Angélica Lopes. Tá? Esse aqui, gente, é um livro que entra num clima já mais misterioso, dramático, em uma época que as mulheres não tinham voz alguma. Tá? E nos conta a história de um grupo de rendeiras que cria um código através dos pontos, das linhas ali, agulhas, né, dos trabalhos manuais que elas fazem, para se comunicar entre si, tá? Então elas se comunicam através das rendas, nas colchas e toalhas, as toalhas de mesa que elas fazem, e essa é a maneira que elas têm de se comunicar, tá? Nós vamos acompanhar uma jovem chamada Alice, tá? Que vai se ver ligada a segredos familiares muito peculiares, e muito profundos também, né? Quando vai chegar nas mãos dela um véu de renda, tá? Que foi da avó ou bisavó, uma coisa assim, que eu não recordo, né? E a partir desse momento que ela pega essa renda, tá? Nós vamos ver o passado e o presente, né, se entrelaçando de uma forma muito inquietante, tá? Para quem está lendo. No passado aqui, o passado ocorreu há 100 anos, tá? E é ambientado no interior de Pernambuco, no Vale do Pajeú. Tá? E o presente, onde a jovem Alice mora, nós estamos falando no Rio de Janeiro dos dias atuais.
Eu acho interessante colocar para vocês aqui que tudo começa na Casa das Flores, que é onde os ancestrais da Alice, segundo a crendice dos povos, tá? Do povo, aliás, né? A crendice daquele povo, eles acreditavam que essa família carregava uma sombria maldição, que é qual? Todos os homens que cruzam o seu caminho morrem prematuramente. É uma escrita muito fluida, gente. A autora constrói uma narrativa assim marcada por simbolismos, especialmente, obviamente, através das rendas, né? As quais essas mulheres se comunicam, tá? A gente tem aqui um livro que vai refletir muito sobre o papel da mulher no século passado e também o papel das mulheres nos dias atuais, tá? É uma história que é muito cativante, é uma história que eu acho que vai cativar todos vocês, assim como me cativou. Tá? E eu acho ideal para quem gosta de um suspense, né? Aquele suspense emocional, sabe? Com umas camadas simbólicas que vão se revelando aos poucos no decorrer da história. Tá? É uma leitura que eu gostei muito. Né? A Angélica Freitas, autora, eu lembro que na época que eu postei lá na página do clube, né, o que nós estávamos lendo, ela curtiu, mandou mensagem, assim, uma fofa, tá? Eu gosto muito desses autores que interagem, né, que valorizam o seu leitor, tá? E é isso, tá aí essa super indicação, livraço também. E aí vamos seguir nessa mesma pegada das mulheres invisibilizadas, tá? Este livro eu lembro que foi bastante falado na época. Acho que sim, não me recordo, mas acho que sim. Que é O Baile das Loucas, da Victoria Mass. Aqui a gente vai ter um livro que mostra como as mulheres foram silenciadas e rotuladas ao longo de toda a história. Essa obra vai acontecer na Paris do século XIX, tá? É ambientada lá, e no hospital da Salpêtrière. E aí, eu fui fazer uma pesquisa sobre esse hospital, até deixei anotado ali, então mais ou menos vou falar para vocês. O Hospital Parisiense de Assistência Pública é o maior hospital de Paris, com seus 90 prédios distribuídos em 33 hectares. Eu vou deixar uma fotinho aqui, se eu procurar ali, vou deixar para vocês darem uma olhada. A origem do Salpêtrière remonta ao século XVII, quando em 1656 o rei Luís XIV mandou construir para confinar mendigos e mulheres loucas. Anteriormente a isso, foi uma fábrica de pólvora para munição e salitre, que é Salpêtrière. Daí vem o nome também do local. A história, assim, eu pesquisei, eu fui a fundo pesquisar, é horrível. Mas sigamos para a obra, que também não é fácil. Aqui a autora vai expor, tá, a ciência, como que a ciência e a sociedade da época se uniam para silenciar e controlar mulheres, entre aspas, inconvenientes para a sociedade, tá? Também vai nos mostrar o famoso baile anual que era feito à elite parisiense e que vai simbolizar de forma extremamente perturbadora a objetificação dessas mulheres que estavam internadas nesse hospital. É bem chocante, gente. É uma leitura assim, ó, forte, mas porém uma leitura, como eu digo, necessária, tá? Aqui a gente vai ter uma mistura de ficção e também de crítica social, né? E é ideal para aqueles que se interessam por histórias que resgatam vozes femininas, né, que foram apagadas pela história. Tá? Marquei aqui só uma frase para falar para vocês que eu achei interessante. Um dia, seu avô voltou e conversou com ela. Na verdade, ela ouviu a voz dele em sua mente, pois os rostos ficavam sempre impassíveis e mudos. Ele pediu que ela não tivesse medo. Disse que eles não queriam lhe fazer mal e que ela devia temer mais os vivos do que os mortos. Então, livraço. Hoje eu tô só no livraço, né? E aí, então, vamos para uma outra história que eu também achei incrível. Essa talvez vocês já conheçam, né? Ou já tenham lido, enfim, que se chama A Última Livraria de Londres, da Madeleine Martin. Tá? A Última Livraria de Londres nos traz, assim, um respiro um pouquinho mais acolhedor diante dessas outras leituras, né? Mas até ali também, tá? Ele é acolhedor quando fala dos livros, né? Da parte que fala dos livros, onde fala de esperança, mas também é um livro
com cenas bastante impactantes, assim, né? Devido ao tempo em que acontece esta obra, tá? Vamos chegar lá. Esse livro é um livro que vai nos mostrar o poder da literatura em tempos difíceis. Ele é ambientado, agora sim, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E a história aqui vai acompanhar a personagem que se chama Grace, que é uma jovem que vai trabalhar em uma livraria enquanto Londres está sendo bombardeada. Tá? E essa jovem acaba descobrindo nos livros não apenas o refúgio, mas também força e propósito para seguir diante daquele horror que eles estão vivendo. Fora que ela vai ser, assim, fundamental para a vida de muitas pessoas aqui. Tá? É uma escrita sensível, uma escrita que é muito inspiradora. E a autora nos mostra, assim, como a literatura tem o poder de conectar as pessoas e oferecer esperança a elas, mesmo naqueles tempos muito sombrios, assim. Eu sempre digo, a literatura realmente é transformadora, sabe? Ela tem um poder incrível, né? Ela faz tanta coisa, né, que não tem nem como mencionar o tanto que a leitura pode fazer, né? Que não é só trazer conforto, conhecimento, entretenimento, a leitura vai muito além, a literatura vai muito além disso, tá? Então, entre perdas, né, que a gente vai ver aqui nessa obra, entre amizades, descobertas, né, a narrativa celebra principalmente, assim, o poder das histórias dos livros, né, no tempo da guerra, assim, né. É uma leitura muito delicada, inspiradora, né, foi uma leitura que eu gostei demais, assim, e ela é perfeita para aquelas pessoas que amam leituras que falam de livros, né, que amam ler livros que falam de livros, tá? E é uma história que vai aquecer certamente o coração de vocês, tá? E outra coisa que eu acho também muito importante dizer sobre essa obra é que ela foi inspirada na história real, né, das livrarias que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, tá? Aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Uma palavra que define esse livro aqui é visceral. Essa é a palavra, tá? Super indico, adorei fazer essa leitura. E agora eu vou falar de um livro, assim, que eu nem vou falar muito, porque é um livro que foi imensamente hypado, é um livro que virou filme, né? E estou falando de Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse livro aqui vai nos falar, né? Esse livro aqui, a gente vai ver aqui um drama, né? E um mistério de uma forma muito bonita, assim, né? A conexão, essa parte que eu achei mais incrível, que é essa conexão com a natureza, né? Que eu acho que é o ponto mais forte, assim, dessa história, tá? Esse livro virou filme, ele está disponível na Netflix, porém eu fui lá dar uma olhada e vi que ele está para ser removido, né, em breve do catálogo, tá, da Netflix. Então, quem tiver interesse, deixa a capinha aqui do livro, vai lá, dá uma olhadinha, né, se não viu o filme ainda, né, é isso, é um bom livro, tá? Então, agora vamos a outro clássico que foi lido, também não vou me estender, porque acho que todos já conhecem e a gente acaba sendo repetitivo, que foi o Drácula, que eu li nessa edição, capinha dura aqui, que é de um box da Novo Conceito, tá? Que eu tenho. E esse é um clássico, né, do terror. O que a gente vai falar do Drácula? Uma história incrível, né, uma leitura cheia de tensão, né, naquela atmosfera, assim, sombria, né, e é um livro que tá aí, continua até hoje. Eu super indico para quem não leu ainda esse clássico, né, a gente tem muitas versões aí no cinema também, e é isso. Agora os outros, gente, eu não sei, eu sei que tem um que eu emprestei para minha irmã, então eu vou deixar a capinha deles aqui, tá? Então agora eu quero falar de uma autora que eu amo também, tá? E uma autora que eu gosto muito de ler, panfleto muito também, gosto, até hoje acho que não teve nenhum livro dela que eu tenha desgostado, tá? E estou falando de Isabel Allende, no livro Violeta, né? Este livro, na época, era um lançamento, né? Se não me engano, na época que a gente leu para o clube, né? E neste livro a gente vai acompanhar a história de uma mulher chamada Violeta, né? Ao longo de 100 anos, durante toda a vida dela, tá? Uma pessoa que durou 100 anos, que viveu durante 100 anos, e ela vai nos trazer toda a sua história, né? As dores, os amores, as transformações sociais durante esse período, sociais, históricas, enfim. E ele é narrado, interessante, esse livro é narrado em forma de carta. E essa história é entrelaçada com acontecimentos políticos, sociais na América Latina daquele período, dos períodos aos quais
né? É uma história muito interessante, é um livro emocional e reflexivo, fala sobre resiliência, memória e as marcas, né? Aquelas marcas que o tempo deixa na vida de cada um de nós, sabe? Eu amei fazer essa leitura. Então, como eu disse, Isabel Allende, né? Não tem palavras. Tá? Aí, vamos passar para um outro livro. Esse foi bastante falado também, mas eu achei essencial trazer ele aqui, porque foi um livro que eu gostei demais, demais, demais. Foi um livro que também virou filme, tá? Que é o livro Meu Policial, tá? Meu Policial nos traz um romance delicado e melancólico, também bem doloroso, sobre amores, aqueles amores reprimidos e as escolhas difíceis. E por que eu tô falando isso, né? Para quem leu já sabe, aqueles que não leram, né? É um livro que é ambientado na Inglaterra dos anos 50, né? E nós vamos ver aí um triângulo, né, amoroso, formado pelos personagens Marion, Tom e Patrick. E vai nos revelar os conflitos de um amor proibido numa sociedade que é marcada pelo preconceito. Gente, eu chorei demais, demais no livro, no filme, porque também virou filme e eu vou falar disso, tá? Mas ainda no livro, a gente vai encontrar nessa obra uma narrativa muito sensível e também que o livro ele alterna também ele alterna também o passado e o presente, tá? Eu acho que ele alterna para nos mostrar o impacto que tem aquelas decisões que a gente tomada pela pressão social, pensando, né, na pressão social e não pensando nas nossas vontades, tá? É uma leitura que é profundamente emocional também, tocante, reflexiva. E eu acho ideal essa leitura para aquelas pessoas que apreciam histórias de amores complexos, né? E as marcas que eles são capazes de deixar ao longo de uma vida, tá? E aí, falando do filme, eu deixarei também por aqui, né? O filme foi estrelado pelo como é o nome o Harry Styles, tá? E assim, gente, esse rapaz achei ele excepcional nesse papel, tá? Pela Emma Corrin e o David Danson. Tá? Eu vi que ele está disponível no Prime para aqueles que não viram, né? Mas já aviso, peguem seus lencinhos, tá? Eu, assim, ó, não peguei um lenço, tive que pegar um lençol, porque terminou o filme, eu me acabei em chorar, porque eu já fui chorando da metade ali do filme até o fim, que eu achei. E eu acho uma história, assim, muito importante pra gente entender outras vozes também, né? Entender, né? E ver o que o preconceito é capaz. O preconceito destrói vidas, né, gente? Então, eu achei fantástico, tá? E por fim, eu vou falar de um outro livro, esse eu sei que está com a minha irmã, que foi Frank, deixarei a capinha por aqui, que foi uma surpresa muito linda, assim, que eu tive. Aqui nós vamos ter um romance muito sensível, né? E que ele vai nos surpreender pelos temas os temas profundos, assim, que ele vai nos mostrar nessa história, que é a solidão, o luto e o sentido da vida, né? Principalmente após o luto, tá? É uma história muito simples, é um livrinho curto, né? Mas é um livro muito tocante, que começa de uma forma forte, ali o início, bem o início do livro, é impactante, assim, tá? Pode impactar, mas depois ele vai mostrando a leveza do livro. Que aquela cena ali é necessária para que o livro transcorra, tá? Aqui a gente vai conhecer Richard, né? Que é um homem que está devastado e ele toma uma decisão na vida dele. Porém, essa decisão, esse plano dele vai ser interrompido pela inesperada chegada a presença ali de um gato de rua que aparece ali para ele, que será chamado de Frank. A partir desse encontro, gente, é um encontro, assim, totalmente improvável, assim, a gente vai ver o nascimento de uma relação transformadora, uma relação muito bonita, tá? Que é marcada por muitos diálogos inusitados e muitas reflexões sobre a existência, certo? Frank, né, com um olhar curioso e aquele comportamento irreverente, eu acho que todos os gatos, né, têm, acaba se tornando mais do que um simples companheiro para o Richard. Mas também ele é um catalisador das mudanças que irão acontecer na vida do personagem central ali.
É uma narrativa leve, né, mas também carregada de muito significado, né. O livro, ele vai equilibrar momentos divertidos e outros momentos muito tocantes, nos mostrando até os encontros, nos mostrando que os encontros mais inesperados podem resgatar a vontade de viver daquelas pessoas que estão, assim, já perderam a vontade de viver, tá? Acho que vocês entenderam, né? Até como inicia o livro, né? É uma leitura delicada, uma leitura inspiradora. Eu acho que é uma leitura perfeita para aquelas pessoas que buscam uma história sobre amizade e principalmente sobre recomeço, tá? Um livro que tu lê rapidinho, um livro com muitos diálogos, assim, né? E eu gostei da leitura. Foi uma leitura que foi bacana de fazer, né? Apreciadores de gatos também, acho que gostarão, tá? E para uma reflexão final aí, eu quero dizer para vocês que eu achei todos esses livros que eu mostrei para vocês muito interessantes. Cada um na sua forma, né, nas suas diferentes formas, né, e eu acredito que todos falam sobre essa conexão, seja com outras pessoas, seja com o nosso passado, seja com nós mesmos, enfim, né. Mas me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros aqui, e se vocês têm vontade de ler algum deles, relembrando sempre que o link deles estará aqui embaixo, tá? E me digam também se vocês já participaram ou participam de algum clube de leitura aí na cidade de vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, livros, enfim. Beijo grande, tchau, tchau.